é dia de vermos mais um estilo, só que na versão modesta. Então, hoje, não sei se é esperado por alguém, mas eu lembrei de um estilo que eu acho muito bonitinho, que eu gostava muito, principalmente quando eu era mais nova, embora eu ainda goste bastante, que é o estilo kawaii, ou seja, o estilo fofinho das japonesas, das asiáticas, das coreanas. E se você já viu esse estilo em algum lugar, achou bonitinho alguma coisa, achou estranho, ou não sabe se dá pra usar esse estilo na modéstia cristã, já se inscreve aqui no canal, fica até o final do vídeo comigo, porque você vai gostar muito do vídeo de hoje. Muito prazer, o meu nome é Carol, esse aqui é o nosso Céu Estrelado, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. O que é kawaii, né? Kawaii é o jeito dos japoneses falarem fofo, fofinho, meigo, e esse estilo surgiu, obviamente, lá no Japão. Então vamos ver um pouquinho da história, do contexto desse estilo, descobrir o que podemos e o que não podemos usar sendo cristãos, e enfim, fica até o final do vídeo que você vai gostar bastante. O japonês, no contexto geral, principalmente os japoneses mais modernos, eles gostam muito, independente da idade, de coisas fofas, tons fofos, coisinhas que pareçam um pouquinho com um desenho mais infantil, ou então com cores mais pastéis, que seja alguma coisa bem mais fofinha. Enfim, é o jeito deles, eles gostam, eles acham beleza nas coisas mais fofas, nas coisas mais meigas. E kawaii, como eu já disse, é o termo deles para a palavra fofo, para a palavra meigo. Enfim, esse termo kawaii começou a ser usado lá para a década de 70 por conta dos acessórios fofinhos. Então a gente já conversou sobre acessório aqui no canal. A gente não vai ficar usando acessório inútil, mas por exemplo, a presilha do cabelo para segurar o frizz, que o cabelo fica arrepiando. Em vez de ser uma coisa feia ou sem graça, coloca uma coisa que seja simples, mas uma coisa fofinha. Então, um elástico de cabelo, em vez de colocar uma coisa básica, sem graça, coloca um elástico de cabelo fofinho. E por aí vai. Esse termo acabou pegando e isso acabou se passando também para os sapatos, para as bolsas. Inclusive eu acho muito bonitinha bolsas nesse estilo aqui, que são um pouquinho diferentes, mas ainda assim com um toque mais simples. Ou então os meus próprios cintos que eu mostrei no vídeo anterior, que tem um cintozinho de coração, um cinto de libélula. Enfim, isso se estendeu até mesmo para o Brasil, porque o Brasil ele tem, principalmente em São Paulo, uma cultura japonesa bem fixada. Inclusive eu, principalmente quando eu estava mais nova, eu amava a cultura japonesa, então eu ainda gosto bastante, mas eu era fissurada na cultura japonesa e tudo que era fofinho eu queria, inclusive o meu segurador do celular, ele é bem fofinho, ele é bem kawaii, se você for parar pra pensar. E aí com isso você vê que isso, embora tenha se estendido para as roupas, para o sapato, o kawaii realmente é assim como todas as questões de tendência, vira uma tendência meio que em todos os aspectos além da moda. Então, papelaria fofinha, casa fofinha, enfim, várias coisas que têm um estilo kawaii, como vocês estão vendo aí na tela, são características dos japoneses. Inclusive, muita coisa que a gente compra que tem essa característica fofa, você vai ver que tem a sua origem mesmo no Japão. É claro que os desenhos japoneses, os animes japoneses tiveram essa influência para dentro deles e acabaram ampliando depois essa influência depois que as pessoas começaram a assistir esses desenhos. Eu não estou dizendo que são bons, não estou incentivando ninguém a assistir esses desenhos, esses animes, que eu sei que não pode chamar anime de desenho, mas ao mesmo tempo que o estilo Light Academia tecnicamente foi inspirado por um livro e por um filme, na verdade, esse livro e esse filme foram inspirados antes por uma coisa que já existia. Então, no kawaii é a mesma coisa. Esses animes foram inspirados por coisas que já existiam. Então, a nossa inspiração na hora de se vestir não vai ser os animes, mas sim as coisas que já existiam anteriormente, que seria esse fascínio, esse gosto dos japoneses pelas coisas mais fofas, pelas coisas meigas, o que tem tudo a ver com as meninas, porque meninas são pessoas que naturalmente gostam de coisas fofas e meigas. Por isso, o estilo kawaii ele pode ser definido simplesmente por ter coisas fofinhas em sua composição, podendo ser apenas um detalhe, ou seja, uma estampa bonitinha, ou então um look inteiro fofinho. E aí, quando a gente vai se vestir de uma maneira mais kawaii, a gente tem que sempre lembrar então desses acessórios fofinhos e lembre sempre de boneca. Tudo que parecer que seria colocado em uma boneca de porcelana seria algo que faz parte do estilo kawaii. Só que aí, como todos os outros estilos que a gente conversa aqui no canal, a gente tem que tomar cuidado com o lado ruim dele, que às vezes para o mundo não é tão ruim, mas para nós cristãos pode sim
soar como algo negativo, que nesse caso seria a infantilização ou então o extremo do exagero, de colocar coisas demais. Por ser um estilo muito fofinho, é um estilo que muitas criancinhas usariam, só que nós não temos mais mentalidade infantil, a não ser que você que esteja assistindo seja uma criança, aí você fica à vontade, se infantiliza mesmo. Mas no momento em que a gente está ali, da adolescência para a vida adulta, não dá mais para você se vestir igual uma criança, porque você tem suas responsabilidades. Eu, por exemplo, sou uma mulher casada, não dá para me vestir como uma criança, mas eu continuo gostando dessas coisas fofinhas, então a gente faz o quê? A gente equilibra, reduz um pouco essa questão, deixa assim alguns pontos fofos, mas equilibra no geral. Pode parecer uma bonequinha de porcelana? Pode, desde que seja de uma maneira mais simples, singela. Existe esse tipo de kawaii e existe esse tipo de kawaii. Então, qual dos dois é mais modesto? Qual dos dois agora parece ser de alguém mais maduro, de alguém mais adulto? Essa pessoa aqui pode muito bem ir para um trabalho e fazer qualquer coisa vestida desse estilo. Essa daqui já passa um pouco de descredibilidade, porque a gente sabe que as pessoas são visuais, as pessoas olham e julgam sim a aparência. Então, quando a gente se infantiliza demais, depois que já somos adultos, ou então quando estamos chegando na idade adulta, isso passa muito como uma fuga da realidade. E embora eu goste de coisas de muitas culturas e coisas de épocas passadas, embora eu coloque elementos disso nas minhas roupas, eu não posso me vestir exatamente como alguém da Idade Média, ou então como alguém da Era Vitoriana, porque se passa muito como uma fantasia. E quando a gente está ali muito na fantasia, a gente foge da realidade. E isso não é algo que agrada a Deus. A gente pode falar disso num outro vídeo. Mas enfim, vamos nos vestir de maneira kawaii, mais modesta e sem fugir da realidade? Então você vai precisar de vestidos ou então blusas e saias que sejam midi ou compridas, para serem modestas, e que, se for o caso, lembrem um pouco o estilo dos colegiais japoneses, que são bem parecidos com o Light Academia também, só que tem alguns detalhezinhos diferentes. Ou então, se não for pro lado do colegial, que lembre um pouquinho mais aqueles vestidos de bonequinha, que são vestidos que, teoricamente, lembram muito a era vitoriana mesmo. Aposte também em meias e meias calças bonitinhas, fofinhas, com detalhezinhos decoradas, e com vestidos sem decote, porque tem essa questão da pureza também, já meio implícita no estilo kawaii, no geral. Então, geralmente você vai encontrar os decotes bem fechadinhos e aquelas golinhas boneca. E as cores pastéis, que embora não são as únicas cores que podem ser usadas no estilo kawaii, são as cores que mais vão se adequar nesse estilo. E por último, sapatos e sapatilhas delicadas que lembrem bonequinha, que lembrem o colegial, que seja bem feminino, com lacinho. Então também utilize os lacinhos no cabelo, ou então alguma roupa que tenha um detalhe de lacinho. A última vez que eu usei esse casaco eu fiz um lacinho aqui. Não ficou muito legal porque eu não sei fazer laço, mas se você souber, pega assim, ó, o cadarcinho do moletom, faz um lacinho que fique reto e coloca ali, já é um detalhe que vai te deixar mais feminina e mais kawaii também. E é claro, tome cuidado com os exageros. Você vai olhar que tem pessoas que usam assim os acessórios. Eu esqueci o termo para esse tipo de vestimenta. Não é exatamente o kawaii. É alguma coisa kei. É exagerado, não fica modesto. Agora, um detalhezinho, uma coisa ou outra, fica bonito, fica feminino, fica kawaii e continua sendo modesto. E aí, por fim, eu separei alguns exemplos aqui para vocês, começando por essa jardineira aqui, que tá muito bonitinha, muito simples, muito delicada. Então a menina tá aqui com a saia rodada, mas que é uma jardineira, uma blusinha de boneca clarinha. Então, embora a saia não seja um tom pastel, por estar esse jeans junto com o branco, ficou bem suave. Ela tá com uma meia calça, um tênisinho, mas poderia ser uma sapatilha ou um sandália mais fofinho. E você vai reparar que ela tem também uma mochila de colegial. E a trancinha ali, né? Porque os penteados geralmente também são mais fofinhos. Temos esse outro aqui, que eu vou ampliar a imagem porque a saia dela tá curta, mas é só colocar uma jardineira mais comprida. Mas que você vê que o jeans, por ter uma lavagem mais clara, ele já fica como uma aparência kawaii. E o casaquinho de baixo, ele é já um tom pastel. Ela colocou uma bolsinha simples e colocou um bichinho ali no bolso. Esse bichinho eu poderia colocar como um chaveiro na bolsa, o que é bom porque quando a gente perde a chave muito fácil, é bom ter um chaveiro grande. E ao mesmo tempo, por ter só ele ali, não ficou algo exagerado, ficou algo bem simples, bem bonitinho, mas ainda assim continua sendo um toquezinho fofo. Agora esse segundo aqui,
Ai, ele é muito lindinho. Ele tem o decotezinho, porque o kawaii muitas vezes ele também pega referência na era vitoriana, como eu falei. Então as bonequinhas de porcelana que lembram a era vitoriana. Então temos aqui uma boinazinha, uma bolsa, que é uma bolsa que parece um livro, então já é o toque fofinho. Temos um vestido rodado de pregas, que tem a gola boneca, um lacinho e ainda o sapatinho de boneca, né, Mary Jane, com a meia de bordado, de babado. Então tá totalmente kawaii, tá muito fofinho e ao mesmo tempo esse aqui não é algo que está tão infantilizado. Então eu poderia usar uma roupa dessa aqui num culto ou em alguma coisa assim, que ainda assim eu estaria com cara de adulta. Embora fofa, eu daria pra ver que eu não sou uma criança. E aí passamos aqui, temos uma boina também, que é um estilo bem fofinho, com um lacinho, um detalhezinho. Um cardigan de moranguinhos, ou seja, é algo simples, mas que foi colocado os detalhes dos bordados de morango. Temos uma outra boinazinha aqui que é de florzinha, então quando tem um acessório que chama um pouquinho mais de atenção, o resto da roupa fica mais simples. Então coloquei um vestido todo azul pastel, igual aquele outro, eu posso colocar uma boina dessa aqui. Coloquei um vestido mais simples, que não tem tanta prega, não tem tanto bordado, não tem tanto assim, você coloca um acessório como aquela outra bolsa que era em formato de livro. Temos aqui uma blusinha cheia de preguinhas. Esse sobretudozinho aqui eu acho a coisa mais fofinha do mundo, então ele é bem nobre, tem um tecido bem estruturado e ao mesmo tempo ele é fofinho. Esse outro aqui também, que já é uma capa, eu acho essa questão da capa muito bonito. E é uma coisa que eu quero muito, porque aqui quando faz frio, faz muito frio. E eu acho que uma capa assim, ela vai ser a coisa mais confortável do mundo. Então a gente ignora a questão da fantasia dela aí, que tem essa varetinha aí dela. E olha pra saia xadrez azul. Então é um tom pastel, já tá ali no kawaii. E ela tem um acessóriozinho ali no cabelo, que por mim podia ser um pouquinho menor, mas também não tá tão exagerado assim. Temos esse outro aqui, eu peguei bastante coisa azul, hein, gente? Temos esse aqui que lembra bastante o uniforme do colegial japonês. Então, esse acessório aqui na frente, que é uma parte do uniforme, que vem com essa coisinha atrás também. Essa saia rodadinha azul tá a coisa mais lindinha do mundo. E a gente vai para um outro que é um amarelo. Eu achei legal essa golinha dela, achei muito linda, mas esses bolsos em forma de flor me pegou um pouco por um único motivo, que parece que são 2 ovos fritos, mas isso não são ovos fritos, são 2 flores. Então, um bolso criativo talvez fosse legal, mas que desse para parecer que é uma flor na verdade. Então, podia ser um bolsinho de nuvem ou alguma coisa assim, mas que não desse a entender que é um ovo frito. As meinhas fofinhas que eu falei, então podem ser meinhas de boneca com babadinhos ou então meias com desenhos, com bichinhos, tipo essa aqui que são muito fofinhas, eu usaria bastante. Inclusive eu tenho uma meia de panda, eu acho muito legal, porque eu coloco ela com uma saia um pouco mais comprida e com a minha bota. Aí quando tem alguma criança perto, eu mostro assim, tipo a canela, ela fica assim, olhando a meinha de panda, ela acha muito bonitinha. Então eu sou a favor das meinhas bonitinhas e fofinhas. Temos aqui um penteadinho, que seria um lacinho, mas esse laço de cabelo é meio complicado de fazer. Você pode simplesmente botar um lacinho, né? Prender um lacinho aqui atrás e pronto. Temos mais um vestido azul pastel rodado, esse aqui tá um pouquinho já assim, tipo, passando do limite. Essa questão de ter uma anágua por baixo, você pode até colocar para dar um pouquinho mais de volume, mas na nossa cultura, não é muito normal se colocar anágua, é normal os vestidos mais fluidos. Então todos esses vestidos aqui, se você tirar a anágua, eles vão ficar um pouquinho mais simples e não vão chamar tanta atenção por conta da nossa cultura. Não que a anágua seja errada, Ellen White usava vestidos com uma anágua simples, mas era uma anágua. Então, se você quiser usar, usa, mas eu acho que na nossa cultura chama um pouco mais de atenção. Esse aqui tá beirando o limite dos detalhes, dos bordados, babados e laços de um vestido, mas ainda assim, se você colocar só ele e o restante bem neutro, dá pra passar, dependendo da sua idade, dependendo do local em que você for estar. Mas enfim, eu acho ele fofo, eu acho ele muito bonitinho. Temos esse outro aqui que faz uma referência também à questão da era vitoriana por causa desses lacinhos, dessa fita que remetem ao corset. Decorado, detalhes fofinhos, dá pra entender que é kawaii. Esse outro aqui também remete à era vitoriana. Vamos agora para uma coisa um pouco mais moderna. Temos uma saia rosa, pastel e uma blusa com uma estampa kawaii. Poderia ser um coração, podia ser um ursinho, podia ser uma nuvenzinha fofinha. Qualquer coisa nessas estampas que remetem a algo mais fofo iria cair bem aqui. E essa sandália aí que, sinceramente, eu não gosto muito, mas eu poderia colocar como um sapatinho de verniz, ou então a Mary Jane pretinha ou rosa, e estaria perfeito, estaria fechadinho o look aqui. Esse aqui também é mais moderno, uma saia xadrez rosinha,
com cinza e um casaquinho de tricô rosinha também, tá lindo, perfeito. O sapatinho também tá delicado, a meia e a calça, como a gente tinha comentado, e uma presilhinha no cabelo, bem simples, como vocês podem ver ali em cima. Temos esse outro aqui também, que novamente, esse short poderia ser transformado numa saia comprida jeans, que pela lavagem clara já dá um toquezinho de mais pastel, de mais kawaii, e a blusinha listradinha, coloridinha, com os tons pastéis, deixa delicado, deixa fofinho, é kawaii. Temos aqui também um casaquinho super fofinho, eu colocaria ele com uma saia muito neutra, com um sapato bem neutro e com quase nada no cabelo, porque ele por si só já tem bastante coisa, embora eu achei muito fofinho esses dois coelhos, mas se não tivesse os coelhinhos, talvez fosse mais fácil de fazer uma composição com eles. E esse chapeuzinho de palha ali atrás com a rendinha também tá bem fofinho. Temos um outro aqui que também tá bem moderno. Essa roupa aqui, ela é super modesta, ela não marca absolutamente nada e ao mesmo tempo não fica parecendo um saquinho de batatas. Eu acho muito bonitinho esse modelo aqui também. Para criança, então, para poder brincar, é a coisa mais confortável do mundo, com uma blusinha por baixo, muito fofinho, o sapatinho também tá lindo, perfeitinho, uma Mary Jane rosa claro, rosa bebê com essa meinha. Tá muito fofo. Por fim, isso aqui que pra mim seria um pijama perfeito de alguém modesto, kawaii. Simplesmente eu achei a coisa mais fofa do mundo. Tem muita referência antiga também, né, histórica também nesse vestido. Eu achei muito lindinho. Não sei, eu quero uma camisola assim, porque eu acho fofinho. E pronto, é isso. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história do estilo kawaii, de entender como a gente pode equilibrar isso com a modéstia cristã, e eu espero que você tenha tido inspirações boas para sair criando os seus looks fofinhos, kawaiis, mas sem sair da modéstia, sem parecer muito criança, sem ir para um exagero, sem ir para o outro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixe a sua inscrição e a sua curtida aqui para nos ajudar, e é claro, fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo em cada um dos vossos corações. Até o próximo vídeo. Tchau!